Queridos irmãos, quero saudar cada um de vocês na graça e na paz maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que privilégio podermos mais uma vez nos encontrarmos aqui através desse mecanismo tecnológico que favorece nós estarmos aqui conectados de alguma forma, bênção de Deus nesses tempos. Quero convidar você para abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 103, e nós vamos dar início a esse momento de culto a Deus com a leitura da palavra. Salmo 103, vamos bendizer o nome do Senhor. Com certeza temos experimentado o cuidado de Deus em nossa vida em todos os aspectos. Eu quero convidar você a esse início de culto, a juntos agradecermos por quanto Deus tem sido tão bom para conosco. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus abençoe essa palavra lida e possa, na sua misericórdia, nos abençoar mais uma vez. Quero convidar você agora também a orarmos. Por favor, curve a sua fronte onde você estiver. Feche os seus olhos e vamos invocar o nosso Deus em oração. Senhor Deus, Deus de infinita bondade e misericórdia, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Louvamos o Senhor, ó Deus, porque diariamente temos provado o cuidado, temos provado a fidelidade do Senhor para conosco. O Senhor tem nos amparado, o Senhor tem provido cada uma das nossas necessidades. Sobretudo, nós te louvamos e adoramos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oferecido por nós, para nossa salvação, para o perdão dos nossos pecados. Te louvamos por isso, pelo privilégio do acesso ao Senhor, de podermos orar, invocar o teu nome, de podermos louvar o Senhor. Obrigado a Deus também pela sua manifestação em nossas vidas e rogamos mais uma vez que o Senhor se faça sentir em nossos corações quando nos reunimos em teu nome e para a honra e para a glória do Senhor. Nós oramos e te bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos louvar o Senhor com algumas canções, a nossa equipe de louvor. Quero convidar você a, nesse tempo, onde você estiver, não importa as circunstâncias, não importa o local, não importa a condição que você esteja, esqueça agora um pouquinho as coisas ao seu redor e concentre-se nesse momento de culto. Adore o Senhor, solte a sua voz e cante as maravilhas de Deus, as maravilhas que Deus tem operado em nossas vidas. Cante conosco. Digno Cordeiro,
Ele é um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Declare, Ele é santo. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Declare com fé. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Eu fico ao ouvir teu nome. Eu não sei qual é o desejo do seu coração, mas o desejo do meu coração, o que eu mais anseio, é poder encontrar com o Senhor Jesus. E quando esse dia chegar, eu quero abraçá-lo, eu quero agradecê-lo pela salvação que Ele me deu, que Ele nos deu de graça. Que você possa todos os dias da sua vida ter essa gratidão no seu coração, declarando a Ele toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor. Que você possa declarar que Ele é santo, poderoso, exaltado na sua vida e exaltado entre as nações. Esse dia está próximo, em que nós estaremos com Ele, reinando por toda a eternidade. Abra o seu coração para o mover do Espírito Santo do Senhor. Abra os seus ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo de Deus está dizendo às igrejas nesse dia. E adore o Senhor. Faça essa escolha todos os dias. Adore ao Senhor com todo o seu coração, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Aleluia. Declare. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Erga sua voz e adora o Senhor. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Todo-Poderoso, que era e há de vir.
vir, há de vir. com a criação eu canto louvores ao Rei. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos pensar juntos no grande amor de Deus, maravilhoso amor. O Eterno foi capaz de entregar o próprio Filho para a nossa redenção, pela nossa salvação. Com isso, Ele não nos daria todas as coisas das quais necessitamos. O amor de Deus nos renova, nos abraça, nos cura, nos transforma. E o meu desejo é que você seja tocado agora, onde estiver, tocado profundamente por esse maravilhoso amor que nunca falha, nunca falhará. Amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura ou na noite a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu
Querido irmão, vamos agora ter um momento de gratidão a Deus, um momento de consagração dos nossos bens, um momento de consagração das bênçãos que Deus tem dado a nós no campo material. Com certeza você tem provado desse cuidado de Deus, eu também tenho na minha vida. O livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, fala da sabedoria e da obediência. A sabedoria e a obediência caminham de mãos dadas, segundo a palavra de Deus. Então, o autor aos Provérbios nos diz assim: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Aqui nós temos uma obediência a cumprir e temos uma promessa a experimentar. A obediência honra o Senhor com os seus bens. A promessa: e se encherão fartamente os teus lagares e transbordarão. Eu gosto de frisar essas palavras desse texto, que são palavras muito significativas. Deus diz que vai prover com fartura, se encherão fartamente, e ele diz também, usa a palavra transbordarão. Isso significa que Deus vai nos abençoar de forma abundante, de forma que tenhamos para nós e também possamos suprir a necessidade das pessoas que estão ao nosso redor. Pense nisso. Aquilo que Deus tem dado a você é uma forma também de você servir as outras pessoas. Nós vamos louvar ao Senhor com mais uma canção. Enquanto isso, você poderá fazer a entrega do seu dízimo. Se você ainda não fez, você pode fazer uma transferência bancária, você pode solicitar a nós na igreja, é só ligar a secretaria e nós vamos ajudar você como a melhor forma de você entregar os seus dízimos, as suas ofertas. Esse é um tempo do nosso culto, onde nós separamos para isso. Quando estamos reunidos presencialmente, nós vamos à frente, tem o gasofilácio, mas agora, nessas condições, você vai fazer da melhor maneira que Deus conduzir você. O importante é que você agora use esse tempo para consagrar a Deus tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus tem dado a você. Seja isso, essa consagração, uma expressão da sua gratidão a Deus. Vamos louvar ao Senhor e depois estaremos orando juntos. Céu, levando o evangelho em suas mãos. Toda tribo, língua e nação irá ouvir. O povo escolhido ergue sua voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Stop.
mandamentos e tem a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Os que guardam os mandamentos e tem a fé em Jesus. Uma geração que se levanta, uma geração que é fiel, uma geração para restaurar a adoração ao único Deus e Senhor. Uma Eu quero agradecer a cada um de vocês, irmãos, membros da igreja, que têm procurado participar das atividades da igreja, que têm procurado contribuir, continuar contribuindo com seu dízimo, com sua oferta. Eu quero louvar muito a Deus pela cooperação dos irmãos, para que nesse período em que ainda não podemos nos reunir presencialmente, a igreja continue com seus trabalhos. Quero dizer a você que a sua fidelidade, a sua generosidade é que tem proporcionado condições à igreja para que ela continue fazendo o seu trabalho, ainda que dentro das limitações que estamos. Quero louvar muito a Deus por isso e motivar você, encorajar você. Continue sendo fiel. Sobretudo, Deus tem uma bênção muito especial para a sua casa. Não perca essa oportunidade de ser fiel, de desenvolver a sua fidelidade e o espírito de gratidão nesses tempos difíceis que estamos atravessando. Vamos louvar a Deus por isso. Curve a sua fronte e vamos orar, agradecendo a Deus pela provisão de Deus nas nossas vidas. Senhor Deus e Pai, queremos agora agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem sido tão fiel na provisão de recursos materiais para cada um de nós. Porque nesse tempo, Senhor, temos experimentado o seu cuidado e temos visto o agir do Senhor. Algumas vezes temos provado milagres do Senhor, ações extraordinárias. Temos percebido, ó Deus, o agir sobrenatural do Senhor, que age acima das circunstâncias, por pior que sejam. Nós sabemos que o Senhor é maior. Queremos te louvar por isso. Louvar ao Senhor pela provisão das necessidades da igreja através dos dízimos e ofertas, pelo espírito de generosidade, de liberalidade que o Senhor tem colocado em nossos corações. Continue, Senhor Deus, tendo misericórdia, abençoando as famílias aqui representadas, abençoando a igreja, para que o Evangelho continue sendo pregado, sendo anunciado com ousadia, com intrepidez. Louvamos o Senhor, te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, quero dizer a você que o mês de agosto nós vamos ter as comemorações de aniversário da igreja. Como sempre fizemos quando estávamos reunidos ainda de forma presencial, nós vamos também celebrar o aniversário da igreja. Estamos completando 59 anos de existência. Então, todos os finais de agosto, nós vamos ter um programa com um preletor de fora, vamos ter participações musicais também com grupos de fora, com irmãos de nossa igreja. Esteja orando e participando, divulgando os trabalhos da igreja nesse período de aniversário e alegre-se, porque nós estamos completando aí mais um ano de existência nesse lugar, mais um ano de ministérios abençoados na vida da igreja,
ministérios que têm sido usados por Deus para divulgar o Evangelho. Então, no mês de agosto, participe conosco dessas celebrações que teremos de 59 anos de vida de nossa igreja. Nós vamos ouvir hoje a palavra através do pastor Jefferson, que vai ministrar aos nossos corações. Deus abençoe a cada irmão e vamos estar aí conectados e recebendo aquilo que Deus tem para os nossos corações através do pastor Jefferson. Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Que Deus continue a abençoar a sua vida, a sua família, fortalecer a sua fé em Cristo Jesus. Gostaria que os irmãos, por gentileza, abrissem a sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías, capítulo 38. Abra sua Bíblia neste momento, aonde você estiver, que você possa acompanhar comigo a leitura desses versículos. Isaías, capítulo 38. A palavra do Senhor diz: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Assíria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Ser-te-á isto de parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acaz. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Versículo 9. Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de estar doente e de ter estabelecido. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes. Jamais verei o homem algum entre os moradores do mundo. A minha habitação foi arrancada e removida para longe de mim, como tenda de um pastor. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura, do dia para a noite darás cabo de mim. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos. Do dia para a noite darás cabo de mim. Como a andorinha ou o grou, assim eu chilreava e gemia como uma pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Que direi? Como prometeu, assim me fez, passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, e inteiramente delas depende o meu espírito. Portanto, restaura a minha saúde e faze-me viver. Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus
pecados. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não espero em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, estes te louvam, como hoje eu faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ora, Isaías dissera: tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Também dissera Ezequias: qual será o sinal de que hei de subir à casa do Senhor? Vamos orar nesse momento, meus irmãos. Feche os seus olhos e fale com o Senhor nesse momento. Deus, te louvamos, Senhor, pela tua presença, Senhor, em cada um de nós. Te louvamos pela oportunidade de contemplar a tua palavra, de contemplar a tua escritura. Deus, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é viva, é eficaz, ela fala aos nossos corações. Deus, quero te pedir, Senhor, nesse momento, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações por meio da tua palavra. Que o Senhor vá ao encontro de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor vá ao encontro de todas as pessoas que estão nos vendo nesse momento, ouvindo, Senhor. E que o Senhor ministre a tua palavra em nossos corações, visando unicamente, Pai, a tua honra, a tua glória e o teu louvor para todo sempre. Amém. Estamos, irmãos, em uma série de mensagens quanto à saúde emocional em tempo de quarentena. E um dos desafios em nosso tempo tem sido nós mantermos o equilíbrio quanto à saúde emocional. Um dos problemas que se acentuam no mundo, bem como no Brasil, é o contágio pelo Covid-19 ou a contaminação em meio a este vírus. O Brasil, ele ultrapassa 2 milhões de casos confirmados do Covid-19. O número, ele não para de crescer. Infelizmente, tem levado alguns a óbitos. Contudo, é importante nós também compreendermos que o número de recuperados em meio a este vírus, ele cresce. Bem como vacinas já estão sendo testadas no mundo, bem como no Brasil. Segundo a Escritura Sagrada, a queda do homem em Gênesis capítulo 3 descreve a entrada do pecado no mundo, na humanidade. Com isso, nós observamos e notamos, por meio da palavra, desajustes físicos, desajustes emocionais, por exemplo, dores, sofrimentos, doenças, enfermidades. E esses desajustes, irmãos, nos lembram que o homem quebrou a comunhão com o Criador, com o Senhor. Todos nós somos pegos de surpresa quando a enfermidade tira a nossa paz, tira o nosso sossego, desperta em nós um sentimento que não gostaríamos de ter, o medo. Às vezes somos atingidos quando a enfermidade chega à nossa família. Por quê? Porque não gostamos do estrago que a enfermidade ela pode nos fazer em nossos planos futuros. É como se falássemos: Senhor, a enfermidade ela chegou na hora errada. É como se pensássemos que a enfermidade ela tem o dia e a hora exata de chegar. Estávamos bem com a nossa família, estávamos bem no emprego, estávamos bem na escola, estávamos bem na universidade. O mundo, irmãos, devido à queda do homem, o mundo ele está desajustado e estamos sujeitos a doenças e enfermidades. Não podemos negar que podemos ser acometidos por esse vírus, mas o que fazer em meio à enfermidade? Devemos então clamar ao Senhor, devemos esperar no Senhor, bem como devemos louvar ao nome do Senhor. O texto que nós lemos, irmãos, em Isaías capítulo 38,
fala sobre o rei Ezequias. Precisamos compreender o contexto em que o rei Ezequias ele descreve este momento em meio à sua enfermidade. O capítulo 36 e o capítulo 37, nós observamos então a fidelidade e a providência de Deus na vida do rei Ezequias. Isaías capítulo 36, versículo 14, diz que Rabissaqué, ele era o oficial do exército assírio, ele fala em nome do rei da Síria, Senaqueribe. E ele disse para Ezequias: não vos engane, Ezequias, não vos engane, porque não vos poderá viver, poderá livrar. No versículo 15, Senaqueribe, então, ele afronta o Senhor, ele afronta o Deus de Ezequias, ele afronta o Deus vivo, o nosso Deus. Mas qual foi a reação de Ezequias quando ele ouviu onde Senaqueribe afronta o Senhor? Isaías capítulo 37, versículo 20, diz que Ezequias orou ao Senhor, ele clamou ao Senhor que livrasse dos assírios, do rei Senaqueribe, e todos os reinos da terra soubesse do Senhor, o Deus vivo, o Deus soberano, o Deus que tem controle sobre o universo. O verso 35, o profeta Isaías, ele conforta Ezequias dizendo que o Senhor defenderia Jerusalém por ele e por Davi. Os versos 36 e o verso 38, nós notamos a destruição dos assírios. Nós observamos esse acontecimento por meio da palavra, onde o anjo do Senhor, ele interviu. O Senhor, ele interviu de forma sobrenatural, no quanto ao exército assírio, destruiu o povo assírio. E após 20 anos, o rei Senaqueribe, ele é morto pelos seus próprios filhos, como está descrito no Isaías capítulo 37, versículo 38. A palavra Ezequias, irmãos, ela tem origem no hebraico, que significa Deus tem fortalecido. Ezequias, ele foi descendente de Davi, filho de Acás, 13º rei de Judá. Um homem de Deus, um homem temente ao Senhor. Nós estamos falando aqui no texto, um homem que buscava o Senhor, um homem que tinha intimidade com o Senhor, um homem que tinha relacionamento com Deus. Ezequias, ele reagiu às condições dos idólatras que prevaleciam em Judá e em Jerusalém. Ele confrontou em meio a essa situação. Ele forneceu uma liderança na organização dos sacerdotes e dos levitas nos cultos religiosos. Ezequias, quanto da perspectiva política e militar, Ezequias ele demonstrou uma liderança forte, unida. Ele estava, irmãos, em seu auge. Ele estava na plenitude da sua vida. Esperávamos que por esse acontecimento, Ezequias, observando a providência de Deus com a sua vida, esperávamos que Ezequias ele soubesse lidar com a enfermidade. Mas não foi isso que aconteceu. Observamos que os melhores reis, eles não são perfeitos. Glória a Deus por isso. O único rei perfeito é o Senhor Jesus Cristo. Algumas lições que Ezequias aprendeu e são úteis para as nossas vidas. Observe o versículo 1, irmãos, da sua Bíblia. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Naqueles dias, indica que Ezequias, ele começou a reinar em 726 a.C., com o seu pai Acás. Ezequias, ele reinou por 29 anos, tornou-se o rei de Judá. Contudo, em meio à sua plenitude da vida, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Ele estava em sua plenitude, ele estava no seu auge. Mas nós observamos que Ezequias, então, ele fica doente.
A Escritura Sagrada, ela não detalha que tipo de enfermidade Ezequias ele sofreu, mas comprometeu a sua vida, comprometeu a sua saúde emocional. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Isaías, então, ele chega com a mensagem de Deus a Ezequias: prepare, Ezequias, prepare a sua casa, prepare o seu coração, prepare a sua família, prepare-se, porque você vai morrer. Como está a sua vida, Ezequias? Como você tem lidado com a sua vida? Porque você vai morrer. Isto soou, irmãos, como um martelo nos pregos de um caixão na vida de Ezequias. Ezequias, então, ao ouvir essa mensagem de Isaías, ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Um jovem de 39 anos de idade, ele estava se aproximando então da morte. Ele estava preocupado porque os assírios, ele era um perigo eminente na vida de Ezequias em meio ao seu povo em Judá, em Jerusalém. E ele não tinha um herdeiro. Mas o que Ezequias então ele fez em meio a essa situação? Ezequias, ele não se esquivou. Ezequias, ele nem ficou enfurecido contra Deus. Ezequias, ele não pediu ao Senhor a cura, mas ele orou ao Senhor. No versículo 3 diz: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. Ele diz ao Senhor que ele era íntegro, correto diante do Senhor, e ele pede para que Deus se compadeça dele. Ele pede para que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E então chorou muitíssimo. Ezequias, ele chora. Ezequias, então, ele se derrama no Senhor em lágrimas. Veio a palavra do Senhor a Isaías: vai e dize a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai. Nós observamos aqui, irmãos, nós notamos a fidelidade do Senhor para com os seus. Não é que Deus ele tenha mudado a sua mente, porque Deus é um Deus imutável, ele não muda. Mas Deus ele conserva fiel ao que se comprometera no passado, como está descrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 37 e o versículo 38. Ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, Ezequias. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Esta foi a palavra do Senhor. Deus, ele intervém na vida dos seus filhos. Isaías, capítulo 37, versículo 17. O rei Ezequias, ele clama ao Senhor, e Deus deu-lhe 15 anos a mais. Estava nos planos de Deus atender à oração de Ezequias. Livrar-te-ei, Ezequias, das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Defenderei esta cidade. Irmãos, Deus, ele curou Ezequias. Deus, ele diz a Ezequias para ele não se preocupar. Defenderei você, Ezequias. Quanto aos assírios, Deus promete a Ezequias para não temer dos assírios nos anos vindouros, nos anos futuros. Não se preocupe, Ezequias. Não se preocupe, meu filho. Assim diz o Senhor. Ezequias, mesmo nessa situação, mesmo Ezequias sendo curado, mesmo Ezequias, então, ouvindo do Senhor para não se preocupar, mesmo assim, Ezequias pede um sinal. E Deus, então, concede esse sinal a Ezequias. Versículo 7. Ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, declinante no relógio de Acás. Retrocedeu o sol os 10 graus
que já havia declinado. 2 Reis, capítulo 20, versículo 8, diz que Ezequias solicitou um sinal confirmativo do Senhor, e Deus então responde a Ezequias. Deus deu um sinal do tempo, fez o relógio de Ezequias retroceder. Deus deu um tempo a mais para Ezequias em vida. Deus deu-lhe 15 anos a mais para o rei Ezequias. Charles Haddon Spurgeon, ele foi um britânico, ele foi um teólogo reformado, conhecido pela sua excelência na exposição da Escritura Sagrada. Em seu livro intitulado Oração segundo as Escrituras, Charles Haddon Spurgeon, ele comenta sobre Ezequias. Ele diz que Ezequias ele virou o rosto para a parede para que ele não visse nenhum objeto em sua volta, para que ele olhasse para as coisas invisíveis, para que ele falasse com o Altíssimo, para que ele falasse com o Senhor. Então, desta maneira, em uma maneira doce e familiar, do que ele fazia nos seus dias de saúde e força. Se estamos fracos, que só podemos nos deitar, parados e respirar, que a cada respiração seja como uma oração diante do Senhor. Irmãos, em meio à enfermidade, clame ao Senhor. Entendamos que Deus ele está tratando conosco. Deus ele está tratando com a nossa alma, não nos fazendo pagar algo, porque Cristo já pagou na cruz do Calvário. Cristo ele já se deu na cruz do Calvário por amor dos seus filhos. A bênção da enfermidade é quando ela nos traz para perto do Senhor, quando ela nos aproxima do Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, dizendo que nós amamos ao Senhor, independente da situação em que estamos inseridos. É quando nos faz valorizar dos nossos pecados resolvidos em Cristo Jesus. Seus pecados estão resolvidos? Se sim, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, quem vos alcançou com graça e misericórdia. E então hoje, que possamos desejar estar ao lado do Senhor Jesus, dia após dia, ouvindo da sua palavra, vivendo uma vida de oração e clamor ao Senhor. Mas se seus pecados ainda não estão resolvidos diante do Senhor, que você nesse momento, aonde você estiver, ouvindo e vendo este momento, que você então possa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que necessita do Senhor Jesus em sua vida. Arrepende-se hoje, em nome de Cristo Jesus. No versículo 9, irmãos, Ezequias, então ele canta ao Senhor. Versículo 9 diz: Cântico de Ezequias, rei de Judá, depois de ter estado doente e se ter restabelecido. Ezequias, então, ele escreve um cântico ao Senhor, após ter sido curado pelo próprio Deus. Uma vez que a linhagem de Davi continua reinando. E essa primeira parte desse cântico descreve então dos versículos 9 ao versículo 14. Ezequias ele compartilha exatamente como estava o seu coração diante da sua enfermidade. Versículo 10. Eu disse: em pleno vigor de meus dias, hei de entrar nas portas do além. Roubado estou do resto dos meus anos. De repente, todos os anos que Ezequias esperava desenvolver, conquistar, realizar, em meio à sua alegria, em meio ao seu reinado, em meio ao seu auge da vida, em meio à sua plenitude, tudo se desfaz como um vapor. Não é assim? Havíamos planejado tudo este ano de 2020, mas fomos acometidos em meio a este vírus. Tudo se desfaz.
Isso faz nos lembrar que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. As experiências de Ezequias nos ajudam a encarar o presente e o destino eterno em Cristo Jesus. Eu disse: já não verei o Senhor na terra dos viventes, jamais verei homem algum entre os moradores do mundo. Ezequias, então, ele não compreende o que estava acontecendo com ele. Ezequias, então, ele diz: não conviverei mais com os meus amados na igreja, não estarei mais presente com os meus amados, não poderei abraçá-los, não poderei pegar em suas mãos, porque Ezequias ele está nesse momento triste em meio à sua enfermidade. Nós precisamos compreender que fomos criados à imagem do Senhor, e uns para os outros, e ver-nos privado disso equivale a ver-nos imersos em desespero. 1 João capítulo 1, versículo 3. Notamos então, irmãos, a importância da comunhão uns para com os outros. Notamos então a importância de nós estarmos conectados, mesmo distantes geograficamente, em meio a essa pandemia, nós estamos conectados em Cristo Jesus. Nós então estamos numa igreja em movimento. Nós então podemos ligar uns para os outros. Nós podemos então orar uns pelos outros. Nós podemos então se encontrar nas programações da igreja. Ezequias ele diz que estava privado em meio à sua enfermidade. Versículo 12. A minha habitação ela foi arrancada e removida para longe de mim, como a tenda de um pastor. Ezequias então ele descreve de forma inesperada o que aconteceu com Ezequias. A vida ela não tinha sentido ali para Ezequias, que não teria mais chance de louvar ao Senhor. Ezequias então ele se sente privado diante do Senhor. Ezequias ele não teria chance de louvar ao Senhor na igreja. Ele estava com saudade dos irmãos. Tu, como tecelão, me cortarás a vida da urdidura. Do dia para a noite darás cabo de mim. O tecelão, irmãos, ele elabora a roupa dia após dia. Quando decide que o tecido ele está ao longo, ele o corta e o libera. Do mesmo modo é a nossa vida. Deus ele tem os seus planos e propósitos soberanamente. Louvado seja o nome do Senhor. Espero com paciência até a madrugada, mas ele, como leão, me quebrou todos os ossos, do dia para a noite darás cabo de mim. Ezequias então, ele compartilha que ele estava esperando no Senhor. Ele esperava no Senhor confiadamente. Ele dependia do Senhor. Ele suspirava por auxílio e socorro diante do Senhor. Como a andorinha ou o grou, assim eu chiureava e gemia como a pomba. Os meus olhos se cansavam de olhar para cima. Ó Senhor, ando oprimido, responde tu por mim. Nós observamos aqui que Ezequias ele esperava pelo Senhor. Os gritos de Ezequias são como uma ave vibrante, clamando ao Senhor. Ele ergueu os olhos para Deus e esperava confiadamente no Senhor. A oração ela pode ser expressa por um gemido, por lágrimas ou por um lamento. Ezequias ele não tinha toda a revelação da Escritura que nós temos hoje. Daí então o seu lamento. Ezequias ele foi fragilizado na sua enfermidade. Timothy Keller, um teólogo reformado, em seu livro intitulado Oração Experimentando Intimidade com Deus, ele diz: imagine que hoje, você que está me ouvindo, você recebesse um diagnóstico de uma enfermidade letal, que o médico lhe desse em poucas horas da vida, a menos que você tome um remédio, um comprimido toda noite, antes de dormir.
Imagine essa situação, imagine que ele lhe recomende que você não deixe de tomar o remédio um dia sequer, senão poderá morrer. Você acha que esqueceria de tomá-lo? Da mesma forma, irmãos, é a oração. Se não orarmos, não sobreviveremos a tudo aquilo que enfrentamos em nossos dias. Temos que orar. A oração, ela é fundamental para as nossas vidas. Ao orarmos, reconhecemos que dependemos do Senhor. Esperamos o seu poder e a sua misericórdia em ação. Então, ore ao Senhor e espere no Senhor. Em meio à enfermidade, espere no Senhor. Deus, ele cumpre soberanamente o seu propósito em nossas vidas. Às vezes ele cura, às vezes ele não cura, mas ele é soberano. Ele tem o controle total das nossas vidas. A oração que ele espera de nós é uma oração de reconhecimento do senhorio de Cristo Jesus. É uma oração que nós voltamos os nossos olhos fitados em Jesus. É essa oração que o Senhor espera de mim e de você. Ele sofreu não só para ser exemplo para nós, mas para que não viéssemos a ser varão ou varoa de dores. Pois ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. A nossa culpa, irmãos, foi transferida para Cristo. Isto conduz-nos a uma segurança. Então, espere confiadamente no Senhor. Versículo 15, irmãos. Que direi? Como prometeu, assim me fez. Passarei tranquilamente por todos os meus anos, depois desta amargura da minha alma. Nós observamos agora o segundo cântico de Ezequias, do versículo 15 ao versículo 22. Ezequias, então, ele louva ao Senhor, ele engrandece ao Senhor, ele reconhece ao Senhor, ele não fica calado quando Deus age maravilhosamente na vida de Ezequias. Assim, Ezequias, então, ele fica tranquilo por todos os anos, pois ele ouve e ele viu o livramento do seu povo e o herdeiro para o trono de Davi. Versículo 16, Senhor, por estas disposições tuas vivem os homens, inteiramente delas depende o meu espírito, portanto, restaura-me a saúde e faze-me viver. Ezequias, ele sabe que o Senhor, ele é soberano. Ezequias, ele sabe que o Senhor, ele tem controle total da sua vida, de tudo quanto lhe acontece, e que a sua vida, então, está nas mãos do Senhor. Assim, Ezequias, ele compreende a soberania de Deus, e ele então, ele anseia, ele deseja pela vontade do Senhor, que é boa, agradável e perfeita. Eis que foi, Senhor, para minha paz, que eu tive grande amargura. Ezequias, então, ele percebe e reconhece do Senhor que Deus o amou e cuidou dele em todos os momentos, dando livramento. Deus usa o mal para propósitos bons. Romanos capítulo 8, versículo 28. Tu, porém, Senhor, amaste a minha alma, livraste da cova da corrupção, porque lançaste para trás de ti todos os meus pecados. Deus livrou Ezequias da morte física, bem como deu saúde espiritual em Cristo Jesus. Deus, ele fortaleceu a fé de Ezequias em todos os momentos. Assim, o perdão dos pecados e o reconhecimento, o restabelecimento da saúde são demonstrações do poder e da graça de Deus em Cristo Jesus. A sepultura não te pode louvar, nem a morte glorificar-te. Não celebramos a morte de Jesus, mas a vitória de Jesus
sobre a morte. Ele venceu a morte. Isto é importantíssimo na fé cristã. Não espero em tua fidelidade os que descem a cova. A partir da ressurreição de Cristo Jesus, louvamos a fidelidade de Deus. Ele está vivo, o Senhor Jesus está vivo e Ele reina para todo sempre. E porque Ele está vivo, é que todos quanto depositam a sua confiança no Senhor, viverão para louvá-lo eternamente com Ele nos céus. Apocalipse capítulo 5, versículo 9 ao versículo 14. Os vivos, esses te louvam como hoje eu os faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. Ao contrário do silêncio dos mortos, Ezequias aqui ele louva ao Senhor. Ezequias ele diz que ele está alegre, ele está vivo e ele engrandece o nome do Senhor. Esse louvor então ele se torna perceptível quando os pais falam para os filhos da fidelidade do Senhor em sua casa. Quando os pais, então, ele abrem a Bíblia e ele fala para os seus filhos, para a sua esposa, e eles têm o culto familiar e eles glorificam ao Senhor dentro da sua própria casa. Aí onde você está neste momento. O versículo 20. O Senhor veio salvar-me. Ezequias, então, ele reconhece ao Senhor e ele continua a louvar ao Senhor. Deus ouviu o clamor de Ezequias e o libertou, pelo que, tangendo os instrumentos de corda, nós notamos aqui uma expressão da confiança de Ezequias no Senhor. Ele comporá música, ele cantará, pois ele foi liberto do Senhor. O Senhor, então, ele cuidou de Ezequias em todos os momentos. Nós, então, o louvaremos todos os dias de nossa vida. Demonstra aqui uma expressão com o coração agradecido. Deus, eu te louvarei todos os dias. Ezequias, então, ele reconhece, ele é agradecido. Um coração grato ao Senhor, um coração rendido aos pés de Jesus. Um coração que louva e engrandece o nome do Senhor. Ezequias, ele é grato ao Senhor na casa do Senhor. Os versículos 21 e o versículo 22 são notas adicionais explicativas dos versículos referente ao versículo 1 e referente ao versículo 7. James Inel Packer, conhecido como J.I. Packer, ele morreu no dia 17 de julho de 2020, aos 93 anos de idade. Um inglês, servo de Deus, um teólogo, um homem voltado para a Escritura Sagrada, uma vida dedicada ao ensino da Palavra de Deus. Ele foi um líder influente em nosso tempo, J.I. Packer. Packer, em seu livro intitulado A Oração do Senhor, ele diz: a oração e o louvor são como um pássaro de duas asas. Quando as duas se movimentam, você voa. Quando uma das asas estão sem ação, você cai no chão. Contudo, os pássaros não devem estar no chão. Da mesma forma, os cristãos não devem deixar de louvar ao Senhor. Assim como Deus ele cuidou de Ezequias, assim como Deus ele cuida de você e continuará cuidando dos seus filhos, da igreja do Senhor, não podemos ficar calados diante das ações do Senhor, diante dos feitos do Senhor. Devemos então glorificar o Senhor, render graças ao Senhor, louvar e exaltar e adorar ao nome do Senhor em todo o tempo. Quando Jesus ele curava as pessoas, ele dizia para ficarem caladas, mas as pessoas estavam tão alegres que elas compartilhavam. As pessoas elas não se continham de tamanha alegria. Durante ou depois da enfermidade,
louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. A sua bondade, a sua misericórdia dura para sempre. Salmo capítulo 117 diz: louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai ao Senhor todas as nações, louvai todos os povos, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor. Que você continue louvando ao Senhor, aonde você está nesse momento. Louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, em todo o tempo, renda-se ao Senhor Jesus. O contágio pelo Covid é um problema que se acentua em nossos dias. Regularmente, muitas pessoas estão preocupadas, muitas pessoas estão chateadas, como se tivesse dia e horário para a enfermidade. Contudo, nós não podemos negar que podemos ser acometidos contra esse vírus. Mas o que fazer, irmãos? A Escritura Sagrada nos exorta que em meio à enfermidade, clame ao Senhor, espere no Senhor, bem como louve ao Senhor Jesus. Assim como Deus ele cuidou do rei Ezequias, Ele cuida de você e Ele continuará cuidando dos seus filhos para a glória de Deus. Mas o que fazer após ouvir todas essas certezas? Oremos ao Senhor. Ore ao Senhor onde você está, com a sua família. Ore ao Senhor compreendendo a vontade de Deus, que ela é boa, agradável e perfeita para todo sempre. É bênção, irmãos, a enfermidade quando ela nos traz para perto do Senhor, quando nós nos aproximamos do Senhor, quando nós nos rendemos aos pés de Jesus. A enfermidade ela é bênção. Segundo ponto, esperemos no Senhor, compreendendo que Deus ele cumpre soberanamente a sua vontade para com os seus filhos. Isso é bênção de Deus. Quando nós compreendemos que nós temos um Deus que cuida de nós, isso nos dá segurança, zelo e cuidado, amor para com os seus filhos. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são os seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é bênção, isso nos traz segurança em Cristo Jesus. Ele cuida dos seus. E terceiro ponto, louve ao Senhor. Ele cuida dos seus filhos e tudo se dispõe para o bem deles. Não podemos ficar calados diante dos feitos do Senhor em nós. Então, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor. Por gentileza, nesse momento, feche os seus olhos, nós vamos orar. Nós vamos orar nesse momento. Deus, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, Senhor, em meio a essa pandemia. Nós reconhecemos o senhorio de Cristo Jesus. Nós dizemos, Senhor, que nós somos gratos ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós. Deus, ser com as nossas vidas, Pai. Deus, tem misericórdia desse momento que nós estamos vivenciando. Deus, faz a Tua vontade soberanamente. Nós estamos aqui como filhos totalmente dependentes do Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nós esperamos pelo Senhor e nós também continuaremos louvando ao Senhor em todo o tempo. Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus zeloso, é um Deus fiel, é um Deus amoroso, é o Deus soberano a quem nós rendemos aos pés do Senhor. Pai, queremos Te louvar, engrandecer o Teu nome. Queremos Te pedir, Senhor, nesse momento, que o Senhor abençoe os meus irmãos, que o Senhor possa ir ao encontro de cada um em seus lares, em sua casa, colocando a Tua boa mão estendida sobre a vida deles. E que os meus irmãos, em todo o tempo, em meio às suas enfermidades, em meio às suas dores, em meio às suas angústias, em meio às suas aflições, que os meus irmãos possam então clamar ao Senhor, eles possam esperar no Senhor, bem como eles possam louvar o Senhor.
É isso, Pai, que eu te peço e te louvo pela vida dos meus queridos irmãos. Eu te faço essa oração em nome de Cristo Jesus. Abençoa cada um deles. Amém. Queridos irmãos, estamos encerrando mais um culto. Que você, em sua casa, clame ao Senhor, espere pelo Senhor, louve ao Senhor. E juntos nós somos fortes em Cristo Jesus. Que Deus te dê uma ótima semana, que o Senhor o abençoe, cuide de cada um de vocês e livre-os de todo o mal, ajude-o em todas as suas necessidades. Vou fazer mais uma oração em Cristo Jesus. Deus, muito obrigado, Senhor, pela vida dos meus queridos irmãos, Pai. Te pedimos, Senhor, que o Senhor os abençoe, livre-os do mal, cuide de cada um deles em seus lares, em suas famílias, estende a tua boa mão sobre os meus queridos irmãos. Dá, Senhor, uma semana abençoada. Cuida de cada um deles, abençoa os seus trabalhos, nos seus estudos, nas suas famílias. Que o Senhor continue a estender a tua boa mão de misericórdia e graça. É isso, Pai, que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa semana, meus irmãos. Deus te abençoe.